É, eu estou um pouco meio confuso se vou pregar ou vou responder uma questão que uma irmã colocou para mim. Ela fez, eu estava a tentar olhar a mensagem dela. Eu não gravei o número dela não, e não sou muito amigo de gravar os números, não é? Mas a irmã, ela com certeza, graças a Deus. Então, a irmã fez muitas mensagens. Ela disse: perdi ontem meu filho. E daí ela diz assim: então por que que Deus escutou minha oração e me permitiu gerar este bebê por 9 meses para depois me tirar? Qual é o propósito para tudo isso? Foi uma questão que ela lançou para mim. Vocês sabem, quando alguém faz uma pergunta, maior satisfação dela é esperar a resposta. E às vezes nós, como homem, vocês têm que crer que o pastor é um homem que nem também sabe tudo. Eu não sou daquele. Há coisas que eu não sei. Eu sei também pela graça de Deus. Mas como eu estava preocupado para ver se iria satisfazer, talvez seja uma pergunta de todos ou todas, eu não sei. Mas eu estava procurando toda semana como eu ia responder. Não tinha nenhuma direção. Mas eu estava lendo aleatoriamente algumas mensagens aí, como faço de sempre quando estou lá. Eu fico mais à vontade, não tem criança nem mulher que me mexe, eu leio muito lá, né? Então, eu estava a ler aqui a escritura de Gênesis, onde Deus, isso é Gênesis 1, né? Gênesis 1, 26 a 27. Eu quero responder a pergunta da irmã a partir daí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a questão. O homem, ele tinha dupla natureza. Nele estava a parte masculina e nele estava a parte feminina. Era o homem duplo. E se vocês olharem próprio Gênesis 2, 21, então o Senhor Deus que criou aquele homem com a natureza dupla, ele fez cair sono pesado sobre o mesmo homem, que é Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por enquanto do homem foi tomada. Agora, meu irmão e minha irmã que fez a pergunta, eu nem quis saber o nome dela. Só eu estava a interagir com ela. Por que Deus separou a mulher do homem? Essa é a questão primeiro. Primeira
ideia de Deus fez o homem e mulher vivendo no mesmo corpo. Vocês lembram, eu sempre passei por lá. A mulher não tinha outros olhos. Quando estava dentro do homem, ela, tudo que o homem tinha, era o que a mulher também se beneficiava. Estamos juntos? É muito profundo quando você olhar. A mulher não tinha a cabeça em particular. Quando estava dentro do homem, a cabeça era do homem. As vistas eram do homem. A boca era do homem. As mãos eram do homem. Quando o homem dizia que estou com fome e quero comer, ele falava com conta da mulher dele que estava lá. Com conta da outra pessoa. Precisa entender isso aí. E a mulher respirava com o nariz do homem. Comia e a barriga, tudo era o mesmo. Mesmo necessidades biológicas, a mulher tinha que fazer com tudo que o homem possuía. E Deus pensou um dia, era o plano, não pensou, era o plano de Deus, tirar a mulher e a mulher ter tudo o que o homem tinha, embora uma pequena diferença só, parte sexual. Ele fez tudo que o homem tinha, menos essa parte. De vista, boca igual é do homem, nariz. Quando usa calça aqui, casaco, essas pagãs, até pode confundir, isso não é homem, sim, é mulher, não é? Mas eu quero trazer ao vosso entendimento por que Deus separou. Não deixou daquela maneira. O propósito de Deus é um pouco esquisito, irmão. É pouco esquisito quando você olhar. Ela não tinha nome quando estava dentro do marido. Mas tinha nome. O nome dele era quem? Era Adão. Varoa como? Era Adão. Varoa significa do varão, foi do homem, né? O homem não tem nome. O nome da mulher era qual? Era Adão. Ela não tinha. É hoje que nós chamamos, Maria, que? Assim as nossas mulheres deveriam ser chamadas com nossos nomes. Eu não estou trazendo doutrina que você tem que ser chamado com o meu nome, mas estou dizendo que era assim. Quando Deus, agora escute, quando Deus o chamava, porque a Bíblia diz que no tempo de entardecer, Deus vinha falar com Adão. Agora a pergunta é, quando chamava Adão, chamava juntamente com Eva. Não sei, se vocês não creem desta maneira. Quando a Eva estava dentro de Adão, só ao chamar só Adão, chamava juntamente com Eva. Por isso, numa grande visão, o profeta disse, Deus, quando chama um homem para o ministério, ele chama juntamente com a sua esposa. Está a ver como as coisas são? Então, e explicando ainda mais um pouco assim, vocês lembram muito bem, não tem como duvidar. E hoje, se nós chamamos de igreja, a igreja antes de estar na terra, ela já estava dentro de Cristo. O Cristo tirou, só colocou na terra. Por quê? Nos deixou na terra. Qual é a razão? Por quê? O que te trouxe aqui você? Então, e olha aqui, o bom de ter profeta para era, a mensagem Jeová Jiré, parágrafo 231. Como no Éden, onde Adão e Eva estavam no princípio, o mesmo Espírito. Eu estava a pregar isso antes de ter essa mensagem. Eles tinham um Espírito só. Era o mesmo Espírito.
O nome deles era o Adão. O nome deles, os dois, era Adão. Estão vendo? Ele era ambos, Adão e Eva juntos. O Adão, ele era Adão e Eva ao mesmo tempo. E quando foram separados, é aqui onde eu quero. Por que Deus os separou? Deus os separou para poder colocar eles em teste. Aí já está. Por que essa irmã me pergunta? Deus separou ele de nós. Ele tinha o propósito de nos deixar aqui para entrarmos por esses testes. Ele podia te cuidar você sem conhecer falha, sem pecar, sem nada. Deus pode fazer. Mas ele não fez isso. Ele nos separou para passarmos pelos testes. Não um teste, não. Para passarmos por teste. Todo filho de Deus tem que passar por teste. Não se sabe se é teste. Também não há teste que agrada a ninguém. Não há. Não há teste que diz, eu gostei muito desse teste. Nem de avaliação para passar de classe, o aluno fica triste. Então aqui está a resposta, meus irmãos. Por que você passou daqui? Deus quis te colocar aqui para esses testes mesmo. E Eva caiu nesses testes. Caiu. Não considerou a palavra de Deus como fosse certa. Essa era Deus fazendo. E Adão, quando viu que a mulher caiu da palavra, ele saiu, foi atrás dela para tentar ver se poderia redimir. Mas não conseguiu. Está a ver quando os planos de Deus, agora você está a escutar? Deus separou o homem da mulher para os colocar em teste. E nesse teste a mulher cai. Quando cai, o marido tenta querer levantar, socorrer, redimir. E ele não conseguiu redimir a sua esposa porque ele não era digno para redimi-la. Agora, aí está a coisa. Às vezes, quando entramos em teste, toma conhecimento. Não existe teu marido, tua mãe, tua família, ninguém que vai te redimir desses testes. Só Deus, na hora dele, é que pode te redimir. Esse assunto fica encerrado. Se puder vocês repetir, dar resposta ao povo no domingo, repitam. A razão é esta. Te separou, ele deixou que fôssemos separados. Eu estava pregando isso, eu acredito, era uma inspiração, porque não tinha lido, quando eu dizia o seguinte, que olha, quando a Eva estava dentro de Adão, ela não podia cair. Eu ainda não tinha lido. Mas aqui eu descubro que, afinal, aquilo era uma inspiração, porque, na verdade, disse que ela caiu quando saiu do Adão. E hoje ele diz que as igrejas caíram da graça de Deus quando saíram da presença de Deus. Não tem como se redimir. A igreja, quando nega a Bíblia, ela não tem como se salvar, a menos que Cristo lute e salve. Como aqui, a Eva representa a igreja, ela caiu, ninguém poderia, nem vizinho, nem amigo, nem quem, ninguém podia conseguir redimir ela. Também não tinha vizinhança naquele tempo, só o marido, não conseguiu. Isso é verdade. Quando chega a teste, para tomar filho, para tomar a mulher, mesmo que o homem seja banda, o que trava? Não trava nada. Deus deixa cumprir o seu propósito. Agora, por quê?
Eu não sei por que ele fez isso. Mas por quê? Porque ele tinha nele atributo de ser Salvador. E se não houvesse o perdido, como ele seria Salvador? Se não houvesse doente, como ele seria curador? E se não tivesse pecado, como ele teria sido perdoador? Então tudo ele colocou em propósito. Ele colocou isso para cada um de filho. Tem que passar por isso. Não tem como. Então vamos entrar já na nossa pregação de hoje. A resposta já está ela dada. Por que você está aqui? Já tem a resposta, né? Por que está aqui? É para passar por teste. Agora não murmure quando chega isso.